Colesterol, pessoal. Ai, eu morro de medo, doutora, desse colesterol que tá muito alto. Eu preciso diminuir, eu já estou tomando estatinas, todas aquelas tinas. Mas eu tô com dor muscular, eu tô perdendo músculo e eu li que esses medicamentos atacam o meu fígado. Não é isso que você ouve no seu consultório? Tenho certeza. Então vamos lá. O colesterol, de fato, ele precisa ser regulado para essas pessoas que têm uma tendência de aumentar muito o colesterol. Muitas vezes por genética, né? A gente tem a hipercolesterolemia familiar. Esse paciente, ele vai ser um paciente muito difícil da gente controlar esse colesterol só com a alimentação. Mas eu vou te falar uma excelente notícia. A maioria dos pacientes a gente consegue derrubar o colesterol dele só com a nutrição. Eu vou passar para vocês aqui algumas estratégias que eu utilizo no meu consultório. Então, a gente sabe que o colesterol, ele é fundamental para o organismo, ele é fundamental para o processo reprodutivo, para a formação dos hormônios. Então, ele tem que estar em níveis adequados, nem muito lá embaixo, nem muito lá em cima. E a gente tem que pensar também na formação das placas de ateroma, que quando tem níveis muito elevados de colesterol, ele pode se agregar, né, no nosso endotélio e começar a fazer uma lesão que vai ativar macrófagos, enfim, vai ocorrer todo um processo de atividade na formação dessa placa de ateroma que vai diminuindo essa luz, né, das artérias, levando ao risco para um evento cardíaco. Então, o que a gente, pensando nisso tudo, qual o seu raciocínio, Nutri? Como é que você tem que pensar no seu consultório? Em primeiro lugar, se eu tenho lesão de endotélio, eu tenho que pensar em antioxidantes que vão ser importantes para esse paciente. E eu tenho que pensar também na cascata de formação de radicais livres, que serão fundamentais para a melhora do estado geral desse paciente. Então, antes de atacar o colesterol, você tem que olhar o paciente como um todo. O paciente não é um coração, né? O paciente não é somente um coração, nem é somente um colesterol alto. Ele tem intestino, ele tem a energia, a hora que ele dorme, enfim, todos esses aspectos você precisa buscar na sua anamnese. Também é importante você saber se existe na família dele um histórico familiar, porque muitas vezes o paciente vai falar, minha família, todo mundo tem colesterol alto, todo mundo, sei lá, vários homens da família tiveram um evento cardíaco. É mais comum nos homens, não quer dizer que as mulheres não possam desenvolver uma cardiopatia, ok? Mas quando esse paciente relata para você que ele tem esse histórico familiar, você já pode pensar numa hipercolesterolemia familiar. Nesse caso é um pouquinho mais difícil da gente controlar com a nutrição, mas a nutrição, pessoal, quando você sabe usar ela com precisão, aprofundando bioquímica, todo o processo da fisiologia, da fisiopatologia, você consegue excelentes resultados. Então vamos raciocinar comigo aqui. Já falei dos antioxidantes, que a gente sabe muito bem onde estão os antioxidantes. Frutas, verduras, vegetais, mas vamos pensar especificamente naqueles que modulam o processo inflamatório, por exemplo, fontes de ômega 3. Então é interessante incluir para esse paciente castanha do Pará. É interessante incluir para esse paciente as antocianinas, que tem comprovação científica de que faz essa proteção endotelial, e pensar em toda a cascata de antioxidantes fundamentais para que a gente possa produzir os nossos antioxidantes endógenos a partir desses micronutrientes, por exemplo, zinco, manganês, que são fundamentais para esse processo antioxidativo. Aqui nesse mapa mental, qual é a primeira ação que a gente tem que ter com esse paciente? Açúcar. Açúcar é zero, não tem conversa. Para reduzir colesterol, açúcar é zero. Porque a gente sabe que a formação do colesterol, a maior parte do colesterol é produzido no fígado. E que o consumo elevado de açúcar vai estimular a enzima responsável pela produção do colesterol. Então, essa é a primeira atitude. Aí depois a gente começa a planejar a alimentação dele, que na minha opinião, a gente tem que pensar na dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea, pessoal, é reverenciada. A gente sabe que ela reduz o risco cardíaco, isso é fato.
busque os artigos científicos, assim, você vai encontrar muitas publicações e o mais legal dessas publicações é que é alimento. O alimento é a verdadeira ferramenta nesses trabalhos sobre, claro, dieta mediterrânea. Só tem uma observação. O vinho tinto é rico em resveratrol, que ele é muito importante sim, mas dependendo de como está esse paciente, se ele está com gordura central, deixa eu colocar aqui, se ele está com gordura central, né, esse paciente com barriga, né, com gordura visceral, não acho que seria interessante, com esteatose hepática também, não seria interessante o consumo de álcool, mesmo a gente pensando na dieta mediterrânea. E pensando na dieta mediterrânea também, a gente vai escolher muito bem os carboidratos que a gente vai entregar para esse paciente, porque ele precisa ter um controle da insulina também. É importante que você trabalhe com esse paciente uma alimentação que você crie um platô de insulina, ok? E agora vamos para a gordura monoinsaturada, presente na dieta mediterrânea, cheia de fitoquímicos, de flavonoides que vão modular o processo inflamatório e proteger esse endotélio. Então, é importante a oferta da gordura monoinsaturada que está no azeite e no abacate. O abacate, inclusive, ele é rico em beta-citosterol e glutationa, um poderoso antioxidante também. Então, mais um motivo para você incluir essas gorduras na alimentação do seu paciente. E um ponto importante, hoje a gente já encontra azeite feito de abacate, né? Óleo extra virgem do abacate, você já encontra para comprar. Você pode utilizar também no lugar do azeite, mas por que não um abacate, um avocado? Fazer um guacamole, incluir na salada, fazer uma maionese misturando ainda com azeite e substituindo outras gorduras que não sejam tão interessantes para esse paciente. Agora, outra estratégia que, na minha opinião, é uma das principais, é quase uma estratégia de guerra, que são as fibras solúveis. As fibras solúveis, elas têm a propriedade de sequestrar o colesterol da alimentação, obrigando o seu organismo a recrutar mais colesterol na corrente sanguínea para a produção de bile. Então é como se fosse um círculo, né? Eu elimino a partir das fibras solúveis, eu sequestro, né, essas gorduras e o meu organismo precisa produzir, claro, ele precisa de bile para a digestão das próprias gorduras, então ele vai recrutar esse colesterol livre na corrente sanguínea e dessa forma é uma grande estratégia para você regular a produção de colesterol. Uma outra ação que eu acho muito importante, eu já falei aqui para vocês, que é o low carb, então é Mediterrâneo low carb, então ofertar para esse paciente carboidratos complexos, mas eu particularmente não sou a favor da restrição total. Então, dependendo do paciente, por exemplo, paciente com colesterol alto, com todo esse risco, normalmente é um paciente mais velho, é um paciente, enfim, que já vem com um hábito alimentar muitas vezes bastante ruim. Então, como é que eu tenho que pensar? No primeiro momento, eu preciso regular e equilibrar ele. Então, eu não acho uma estratégia interessante cortar carboidrato desse paciente direto. Então, nós como nutricionistas sabemos gerenciar isso de uma forma bastante individualizada, inclusive, e que traz adesão a esse paciente vai ficar mais feliz e vai ter sucesso no tratamento dele. Uma outra estratégia muito interessante é o Red Yeast Rice, que é o extrato de um arroz vermelho que é fermentado. O que ele faz? Olha que interessante, pessoal, isso é uma prescrição que você consegue manipular e ele inibe a HMG redutase, que é a enzima responsável pela produção, por sinalizar que a gente precisa de mais colesterol. Então, essa suplementação que você consegue fazer vai inibir essa enzima, que é a mesma enzima que as estatinas inibem. Então é isso, pessoal. Mais uma coisa importante. As fibras solúveis, como é que eu gosto de utilizar? De várias formas. Mas, por exemplo, psyllium, eu adoro psyllium. Por quê? Ele é uma mucilagem, né? Ele tem uma capacidade de absorver água muito grande, tanto que o psyllium é utilizado em várias fórmulas de farmácias para a regulação do trânsito intestinal. Mas o psyllium vai ter essa propriedade de fazer o sequestro, né, da gordura da alimentação
da própria bile também, eliminando, obrigando o organismo a produzir mais. Como que eu uso o psyllium? Eu posso utilizar ele junto com a comida, jogando em cima da salada, do feijão, ou com um suquinho de limão, com alguma estratégia que você consiga que seu paciente consuma ele antes do almoço e antes do jantar. Se você não utilizar o psyllium, ou for um paciente assim que tem pacientes que não gostam, o gosto, porque não tem gosto de nada, na verdade é um gosto neutro, mas não é muito agradável porque é estranho. Então, ou você cria uma receita onde você inclui o psyllium, por exemplo, na sopa à noite, em algum molho, enfim, o molho da salada, ou então coloca em cima da salada mesmo, para o paciente consumir aquilo junto com a salada. Mas se esse paciente todo não aceitar, existe na farmácia, não vou citar o nome aqui, mas vários produtos que já vem aromatizado que tem como a base principal desses produtos o psyllium, que eu gosto de utilizar antes das refeições, antes do almoço e antes do jantar. 1, traz saciedade. 2, vai sequestrar essas gorduras da alimentação. Então, essa foi um pequeno apanhado que eu separei para você, nutricionista, meu colega, utilizar no seu consultório. Eu sou Luciana Feniche, acho que eu não me apresentei, eu sou diretora do Instituto Luciana Feniche e é um prazer estar aqui conversando com você. Um beijo!